Caos, somente. Somente o caos. Não esperamos menos do que isso de Socorro Sampaio. Pode colocar na tela, Nájila. Efeito Trump. Ações e bolsas despencam pelo terceiro dia consecutivo. É um caos. A Ásia tem a pior queda em décadas. Europa despenca. Socorro, e essa guerra tarifária que chegou chegando? Ari, e para piorar a situação no meio desse caos que estavam e continuam ainda, os mercados financeiros hoje no mundo, o presidente Trump, Ari, ele anunciou hoje, ele ameaçou a China de impor, olha só, uma tarifa adicional de 50%, Ari, sobre os produtos chineses. Então, o Trump disse, olha, eu vou colocar uma tarifa adicional de 50% se a China não retirar a tarifa de retaliação de 34% sobre os produtos americanos, tarifa que foi anunciada na última sexta-feira. E o Trump deu um ultimato. Ou a China retira essa tarifa até amanhã, ou então essa tarifa adicional de 50% já começa a valer a partir da quarta-feira. Então, a gente lembra, a China teve tarifa de 20%, depois uma adicional de 34%, agora se essa adicional de 50% for, será mais de 100% de tarifa sobre os produtos americanos na China, aliás, sobre os produtos chineses nos Estados Unidos. Também na próxima quarta-feira, começa a valer a tarifa de 20% sobre os produtos da União Europeia, além da tarifa de 25% sobre o aço e alumínio. Hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela propôs eliminar as tarifas. Ela propôs o que chamou de tarifa 0 por 0. Então, os dois lados eliminam as tarifas. Tarifa 0 por 0 para produtos industrializados. A chefe da Comissão Europeia diz que está pronta para o acordo. Bem, mercado em pânico, na verdade, mercados em pânico, Ari, porque a Ásia, que foi o primeiro a abrir na segunda-feira, abriu em queda, foi a pior queda dos mercados asiáticos das últimas décadas. A Europa também, os principais mercados aqui da Europa também despencaram hoje. Os Estados Unidos, as bolsas americanas abriram também queda, Ari. Houve uma rápida recuperação, porque surgiu um boato hoje de que o presidente Trump iria suspender essas tarifas por algumas semanas. Boato que o governo americano foi preso desmentir, diz que era uma grande fake news. Além disso, o presidente Trump foi hoje para as redes sociais, pediu que os americanos aguentem firme, e ele escreveu na rede social dele: não seja fraco, não seja estúpido, não seja um panican, ou panican, que ele explicou o que é um novo partido baseado em pessoas fracas e estúpidas. Seja forte, corajoso e paciente, e grandeza será o resultado. Bem, no meio desse caos dos mercados, o presidente foi jogar golfe na Flórida. Passou o final de semana jogando golfe. Hoje, na Casa Branca, ele recebeu os jogadores de um time de beisebol. Ele não quis falar sobre as tarifas hoje na Casa Branca, só falou de esporte, e recebe hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Havia marcado uma coletiva para hoje. A Casa Branca já desmarcou. Os dois não vão enfrentar a imprensa hoje na Casa Branca, Ari. Professor, a impressão que a gente tem é de que o Trump colocou no Google como governar a maior nação do mundo. Ponto. Mal. Aí o Google deu a resposta e ele está fazendo o que o Google indicou. É essa a impressão, né? Olha, é verdade. Se nós olharmos a crise de 1929, outubro de 29, foi uma crise produzida, ninguém construiu a crise. Foi uma crise súbita, ninguém imaginava que pudesse ocorrer. Tem livros muito bons sobre o dia anterior, as pessoas falando, não, invista na bolsa, tal, papapá, né? Ou logo depois dizendo, é bom que o preço das ações caíram, compre, caiu mais, foi caindo. Mas houve uma explosão e começa uma das maiores crises, se não for a maior do século XX, do capitalismo, começando nos Estados Unidos, espalhando para o mundo, inclusive o Brasil. Foi duramente atingido, era um país monocultor, café, café, café. No caso de 2008, do último trimestre, já no século XXI, a crise, por outras razões, ela começa nos Estados Unidos, espalha pelo mundo inteiro. O curioso é que essa é uma crise totalmente diferente. Ela é produzida, ela é construída pelo poder, pelo presidente dos Estados Unidos. Ele, por livre e espontânea vontade, produziu a crise, que ninguém sabe quando vai terminar e como.
Ninguém sabe, hoje, no momento que nós estamos vivendo. Então, é uma situação extremamente complexa. O que a Socorro apresentou, que ocorreu nas bolsas da Ásia, é uma tragédia. Aqui no Brasil, eu estou acompanhando aqui diariamente, aqui hoje mesmo, a Bolsa voltou a cair de forma sensível, o dólar subiu, no caso do Brasil. Não se tem, e isso é terrível em economia, você precisa ter certezas, né? Você não pode viver no mundo da incerteza. Você vai fazer um investimento daqui 3, 4, 10 anos. Nesse cenário, ninguém faz. Então, você paralisa os investimentos, desorganiza o comércio internacional, cria essa instabilidade que há muito tempo não era vista no mundo, olha, que eu me recordo, nessas proporções, no mínimo desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945. E isso ele não completou nem 3 meses de governo. E também com os reflexos lá dentro dos Estados Unidos. Então, como é que isso vai terminar? Ninguém sabe, porque o Trump fala uma coisa hoje, amanhã fala uma outra totalmente diferente. Mas os Estados Unidos estão pagando o preço de elegê-lo, e o mundo está pagando um preço sem ter nada a ver com essa história, mas estamos pagando. Pode ser que depois disso tudo surja um outro mundo econômico global, ou seja, vai haver muita precaução em relação com o comércio com os Estados Unidos e no futuro o uso do dólar como moeda universal. Claro que isso não é da noite para o dia, mas isso ficou muito claro que os Estados Unidos não é mais um parceiro comercial confiável, político e militar. Franci, na agenda do Trump deve estar assim: 9 horas, destruir a economia mundial. 10 horas, jogar golfe. Ari, basicamente isso, porque é o que está acontecendo. Tanto que no mercado e nas bolsas há aquele efeito manada. E a Bolsa do Japão teve que, inclusive, acionar o mecanismo de suspender os pregões para que esse efeito manada não fosse ainda mais prejudicial, com a evasão, com a perda de capitais. Os investidores estão desesperados, é um cenário muito nebuloso, Ari. E lá nos Estados Unidos, que ensaiava aí uma reação por conta desse movimento que a Socorro citou, dos boatos de que o Trump iria ali estender e não iria praticar agora essas tarifas, mas assim que ele negou e ameaçou a China de aplicar uma tarifa adicional de 50%, esses índices já voltaram a cair novamente. Entre as principais bolsas afetadas está a S&P, que atingiu o menor nível também histórico, ali uma queda superior a 20%, do que o pico histórico obtido, e entre as empresas que têm aí puxado essa queda nas bolsas de valores nos Estados Unidos estão a Tesla e a Amazon, do Jeff Bezos e também do Elon Musk. E os prejuízos, Ari, já são ali estimados em mais de 100 bilhões de dólares. Então, o próprio auxiliar do Trump está pagando pelo péssimo governo que ele tem feito na economia. Eu vou acrescentar mais um item na agenda, Socorro. Depois de jogar gol,